citou esse segundo lance aí no segundo tempo, esse lance da bola que acabou batendo na trave. Pra gente acompanhar, a gente tem um monitor aqui pra você acompanhar como é que foi aquele lance e agora pela primeira vez você está vendo a imagem. Imagina, a gente viu você ali discutindo com o Thiago Maia. O que houve naquele lance? Fala um pouquinho do que você falou com ele. Não, o Thiago Maia, quando ele estava aqui, ele me acolheu bem, quando eu estava subindo. Então foi lance de jogo, cabeça quente ali, mas pedi desculpa a ele ali pelos palavreados que eu falei pra ele, mas é isso. Obrigado, Wallace. Becker? E esperávamos um jogo desse jeito, um jogo difícil, um jogo onde tem jogadores com muita qualidade, que sabem jogar jogos grandes também. E hoje, na minha opinião, jogamos muito melhor do que no ano passado naquele... Peraí, que deu? Será que alguém pode avisar que está tendo uma entrevista coletiva transmitida ao vivo, se poderia falar mais baixo? É possível, né? Não queríamos atrapalhar também vocês. Vamos lá? E na minha opinião, a equipe jogou... Até 300% de lucro. Com nossa lista de fornecedores, você vai ter acesso a chuteiras, tênis, camisas de time e até smartphones. Clica no link que eu deixei na descrição, fixado nos comentários, e vem para esse site aqui para você poder obter mais informações. Fez um jogo hoje melhor do que ano passado. Aquele jogo onde o primeiro tempo estava 3-0 e acabou ficando 3-2. Hoje jogamos melhor que aquele jogo. Porém, não conseguimos concretizar as nossas oportunidades de gol. Eles tiveram um contra-ataque e fizeram, né? E depois tiveram alguma outra possibilidade de contra-ataque, mas, como eu sempre digo, nós escolhemos a forma de jogar e nem sempre vamos ganhar, mas essa é a forma que eu quero, esse é o estilo que eu quero ver meu time, pressionando, deixando o adversário em dificuldades, que o adversário não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. Depois dependeremos, né, da bola entrar muitas vezes ou não, ou desses detalhes que são micro, mas que claro que temos muitas coisas para corrigir, como todos os jogos. Felipe, boa noite. Emanuele Ribeiro do GE. Globo. Como você disse, o Flamengo dominou, criou mais chances, poderia ter saído com a vitória hoje aqui, mas também do outro lado tinha um adversário que montou uma estratégia que foi para buscar esse ponto também. O Inter tirou o Flamengo do conforto ali em alguns momentos no primeiro tempo, principalmente com a marcação, né? E a gente viu o Flamengo sentindo a falta desse jogador de criação no meio campo. O Arrascaeta está lesionado, o Gerson também não pôde vir para o jogo hoje, que é um jogador que poderia dar mais força física para o Flamengo ali pelo lado. Sem o Arrascaeta, o Alcaraz emprestado, como que o Flamengo vai buscar uma solução para essa criação ali no meio de campo? O que você acha que dá para fazer no elenco? Hoje você foi com 4 atacantes para o jogo, mas o que você acha que dá para fazer com esse elenco nessa questão do meio campo ali? Estou bem servido, tinha inúmeras possibilidades para começar o jogo. É verdade que a data FIFA é complicada, porque os jogadores chegam, por exemplo, o exemplo do Plata chegou com 2 jogos 90 minutos e com duas viagens de 7 ou 8 horas, né? Então chegou sem condição de jogo. Gerson, Arrascaeta, todos esses. Mas quando falta um jogador, a gente sente falta. Claro que sente falta. Sentimos falta do Vinha, sentimos falta do Pedro, sentimos falta de todos os jogadores, porque o grupo todo disponível é mais forte. Quando falta uma peça, é uma peça a menos que nós temos para poder vencer. Mas os jogadores que entraram em campo, eu estava com plena convicção de que iam fazer um grande jogo, que iam fazer tudo o que o treinador pedisse para eles, e eles fizeram. É verdade que não tinham jogado juntos ainda, e alguns até em funções um pouco diferentes, mas que fizeram perfeitamente. E você bem disse, diante de um grande adversário que não veio para empatar, o Inter veio para vencer o jogo e veio para tentar tirar a bola do Flamengo e ser protagonista e sair jogando, mas não conseguiram. E a gente conseguiu colocar o Inter defendendo em bloco baixo na área deles e ter que se fechar. Isso é mérito do jogo de hoje, desses jogadores. Tivemos a chance de fazer, não fizemos, porém o futebol é assim mesmo. E sobre a criação, como eu falei, tem outras formas de conseguir fazer o time ter essa criação. Aliás, hoje não foi um problema, porque criamos chances de gol. Felipe, Raíssa Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar.
Você falou sobre o Flamengo ter realmente criou várias oportunidades hoje, acabou não conseguindo fazer os gols. Você citou também algumas coisas que tem que melhorar e etc. Essa questão da pontaria seria algo que o Flamengo precisa melhorar? Durante o Campeonato Carioca também o Flamengo teve muito volume de jogo e em alguns jogos, né, não conseguiu converter. E rapidinho, Rodrigo, não me mata, mas é só para entender se você conta com o Pedro já nesse mês de abril, no final do mês, por exemplo, como é que está essa situação? Que dia é hoje? Março ou abril? 29 de março. 29 de março? Não, sim. Pedro, contamos com o Pedro em abril. Se nada acontecer fora do previsto, né? Porque ele está na fase aí final da recuperação dele, esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril. E sobre a pontaria, assim, obviamente que os atacantes vivem de números de gols e durante a temporada passam por altos e baixos, né, nesse quesito tá fino na frente do goleiro, tá frio e tá mais gelado, né? Esses atacantes precisam desses gols para se soltar e poder criar. Então vão ter dias que assim a bola não vai entrar, como foi hoje, que o Juninho teve 2 ou 3 chances. O Wallace também teve 2 chances, se eu não me engano. Não lembro se o Bruno teve alguma, mas eles vão ter chances e vão ter dias que eles vão converter até as mais difíceis e vão ter dias que as fáceis não vão entrar. Isso é totalmente do futebol. E claro que depois os números, cada atacante tem o seu. Tem atacante que acaba o ano com 50 gols e tem atacante que acaba o ano com 12, ou com 10 ou com 5. Então isso é muito natural dos jogadores de frente, e o que eu como treinador posso fazer é, como eu sempre falo, levar eles até essa zona, tentar com que eles tenham essas oportunidades de gol e convertam, né? E dar treino para eles e soluções para eles poderem melhorar a pontaria, mas não me preocupa. Felipe, boa noite. Natália, Rádio Rock. Tá aí então, Felipe Luiz falando em entrevista coletiva lá no Maracanã depois do empate 1-1 entre Flamengo e Internacional. Vamos continuar conversando sobre o jogo. O Mansur preparou aqui uma análise tática, né? E antes da análise tática, eu queria ouvir um pouquinho sobre as coletivas, né? O que te pareceram as entrevistas de Roger Machado e Felipe Luiz, sobre o entendimento que eles tiveram do jogo dessa noite. Do lado do Felipe Luiz, eu acho que ele tenta passar um discurso de tranquilidade em relação às características das opções que ele tem, mas eu acho, e daqui a pouco quando a gente entrar na análise tática, a gente vai abordar um pouco isso. Eu acho que o Flamengo em muitos momentos sofre com as características dos jogadores de frente. Tanto que o Flamengo virou um time que é muito forte quando ele consegue atrair a marcação do adversário para fazer essa jogada às costas da defesa. Hoje tentou muitas vezes no primeiro tempo um jogo mais direto, com uma bola mais longa, porque até mais adequado às características até dos jogadores. Não conseguia tanto tirar os volantes do Inter de lugar. O jogo eventualmente conseguiu algumas bolas em profundidade, mas o jogo não fluiu tanto. Acho que e a questão de finalização é uma questão, sim, que precisa preocupar, porque o Campeonato Brasileiro vai acumulando um tropeço aqui no jogo que você domina, outro tropeço ali no jogo que você também domina. Quando você vai olhar outros candidatos a título e são pontos que você pode ir deixando Palmeiras, pelo caminho, Botafogo, né? podem se ver mais distantes. Agora, não acha que o primeiro tempo, claro que é um jogo contra um adversário muito forte também e tal, apesar de um domínio e o Inter ter saído na frente, né, pelo placar de 1-0, mas foi um jogo de pouquíssimas chances de gol no primeiro tempo, né? Chances claras, né, com exceção do gol, o belo gol do Bruno Henrique, numa ótima construção, que a gente vai ver ela todinha daqui a pouco aqui no Troca de Passes, no lindo cruzamento do Bernabé e o belo chute do Bruno Henrique. Mas foram poucos os lances de emoção, de grande perigo. A cabeçada do Juninho, né, numa defesa dupla ali, onde até o Rocher parece ter se machucado, né? Acho que a lesão é naquele momento, a lesão na mão. Mas foram poucos os grandes momentos no primeiro tempo em termos de criação, né, Alex? Se for ver, o Inter ele não começou pressionando como o Flamengo naturalmente em casa. Ele tentou pressionar muitas vezes e não conseguiu. O Inter até conseguiu sair ali, mas só que não passava muito desse meio com perigo. Mas dos dois times, o Inter conseguia ter um pouco mais de construção com a bola no pé. E é óbvio que esses dois times, em algum momento do jogo, você vai ter dificuldade de marcar o outro, né? Vai ter algo assim. A questão do Fernando entrar lá no primeiro tempo surtiu um efeito, acredito, né? Com bola, sem bola.
E no segundo tempo não, daí não teve essa mudança, porque eu acho que no meio ficou faltando muito essa questão, só para ter o Bruno Henrique, você traz um Alan Patrick que não tem isso, e eu acho que isso foi trazendo um desgaste físico para o Inter, que foi apertando, depois ele não conseguia sair. Você não acha que ele aliviou o jogo na parte final depois da entrada do Thiago Maia? Isso. Ocupando um pouco mais o setor? Tanto que eu até imaginei que de repente o Romero pudesse ter entrado, às vezes no Alan Patrick, para dar realmente um pouco desse gás junto com o Thiago Maia. Tanto que ele tira e depois coloca o Ronaldo. Mas ficou muito difícil de marcar. Ronaldo entra junto com o Carboneiro com 14 minutos. O Carboneiro ainda beleza para dar uma energia, mas o Alan Patrick ele já não tinha condição mais. E entra o Enner. Então você poderia ter dado um pouco de gás, já que aquela linha de trás ela estava sustentando bem, mas acho que faltou para o Inter ali. E quando entra... quando vai fazendo algumas mudanças, cara, essa questão de você jogar por dentro, que é onde desgasta mesmo. E o desgaste da bola que está na beirada, vai passando o tempo do jogo para você acertar um cruzamento, vai ficando cada vez mais difícil, né? E se faz esse cruzamento por fora, para essa defesa do Inter, ou de quem está defendendo, eu acho que é melhor. Mas o Flamengo, ele teve sim daí uma supremacia bem maior no segundo tempo do que de repente aquele pouco domínio do Inter, mas poucas chances criadas assim, no primeiro tempo pelo talento, mas é onde a condição física ela está mais parecida nesse sentido. Depois o Inter ele deu um passo atrás, mas eu vi o Inter sofrendo mais fisicamente para sustentar todo o jogo. E até para corroborar o que você está dizendo, no primeiro tempo especialmente, percebi que quando o Inter conseguia escapar da pressão do Flamengo, e fez isso algumas vezes com boa qualidade de passes, chegava com muito pouca gente na frente. E aí a jogada acabava não se desenvolvendo para criar uma chance de gol, terminar numa finalização, acabava sempre perdendo a bola, né? Algo que talvez precise ser melhorado para que o Inter chegue com mais gente à frente depois que escapa da pressão. Dois times, Felipe e Mansur, com muita qualidade com a bola no pé, é mais difícil você ter transição, porque você rouba menos bola. Né? Então, nesse sentido... Os times cuidam melhor da bola, lógico, né? Eles cuidam melhor disso. O Inter é um time que é capaz de chegar com mais gente, né? Eu acho que teve muito de um plano adaptado ao tipo de jogo hoje, né? O Flamengo normalmente é um time também que ataca com muita gente chegando na última linha ofensiva, pressionando muito a defesa adversária. Então, talvez ele tenha sido um plano que o Roger tentou adaptar para minimizar um pouco riscos e tentar encontrar o gol do outro lado, como acabou encontrando no primeiro tempo. Mas... especialmente no segundo tempo, eu esperava mais do Inter. Em especial, começou a sofrer defensivamente e ofensivamente ele praticamente não produziu. A gente tem um segundo tempo de 13 finalizações a 2. Pois uma diferença bastante grande. Vamos à análise tática? Vamos lá. Espera aí, que tem uma informação aqui. Qual é? Vamos ouvir então mais um trecho sobre Felipe Luiz. Felipe Luiz respondeu sobre seleção brasileira e a gente coloca aqui para vocês, depois o Mansur vem com a análise tática. Vamos ouvir Felipe Luiz. Felipe, boa noite. Boa noite. Essa semana a gente teve o Dorival sendo demitido na seleção e o seu nome foi muito citado na imprensa como possível substituto do Dorival na seleção brasileira. A gente sabe que a sua cabeça está aqui, o foco está aqui, mas não tem como a gente não perguntar. Até o presidente Bap falou que se fosse meu filho, eu falaria para o Felipe que não é o momento. Eu queria saber a sua opinião, como é que foi ter que lidar com isso essa semana, acompanhar essas notícias, como é que você está acompanhando tudo isso, né? Como é que a gente sabe que você está focado aqui, mas comentar como é que foi a sua semana. Não, minha semana foi Inter, totalmente estudando e analisando e trabalhando e treinando sobre o Internacional de Porto Alegre. E assisti o jogo da seleção, fiquei muito triste pelo Dorival porque é um grande amigo, tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande por ele porque ele me ajudou muito. O Dorival me ajudou muito e desejo muita sorte, sucesso e não tenho dúvida que em breve nos estaremos enfrentando aí nos campos. E você mesmo respondeu a pergunta, o que é a realidade. A realidade é a minha semana de trabalho contra o Internacional e vocês me conhecem, eu tenho um contrato com o Flamengo. Não tenho mais agora. A única coisa que eu penso é na Libertadores, Táchira. É a única coisa que passa na minha cabeça, mais nada. Boa noite, Felipe. Léo José do Aí, lá, Carlo Ancelotti. Felipe Luiz respondeu sobre seleção brasileira. As respostas do Ancelotti, sempre que perguntado lá no Real Madrid, são exatamente assim. Eu estou pensando em Madrid, melhorar o equipe, e vamos seguir em frente, tenho contrato com o Madrid. Felipe Luiz foi na mesma direção. Nem dava